Olá, graça e paz, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Eu estou aqui novamente para compartilhar com você de um texto das reflexões que eu fiz durante essa semana. E esse texto, ele está contido lá em Atos 9, 36 e 39. Ele contém assim uma história muito interessante que me chamou muita atenção, falando sobre o discipulado, falando sobre a disposição que nós temos que ter para a obra do Senhor. E dentro disso, eu quero responder aquelas 5 questões. Eu quero me fazer aquelas perguntas e responder todas dentro desse texto aqui. Tá legal? E eu gostaria que você prestasse atenção nas perguntas e respostas, porque eu sei que assim como essa palavra veio muito ao meu encontro, eu creio que ela também irá ao seu. E esse texto que eu vou ler, esses 2 versículos, eles estão incompletos. Foi assim, eu destaquei aquilo que mais me chamou a atenção dentro desses 2 versículos. E nos diz assim: era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Por que esse texto me chamou a atenção, gente? Ele nos traz assim o exemplo daquilo que é ser um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula. E lendo aqui o contexto dessa história, né, e destaca muito bem o verdadeiro discípulo, que era Pedro, e Dorcas, que é a mesma Tabita, né? E me chamou muita atenção isso aqui. E aí por isso eu quero responder aquelas questões diante desse texto aqui. O que estes versículos me ensinam sobre Deus? Me ensinam o que Deus pode fazer na vida do servo que se dispõe a obedecer ao seu Senhor. Pedro e Tabita, que é a mesma Dorcas, se dispuseram a abraçar o caminho do amor, piedade, obediência, ensinado por Jesus, e foram reconhecidos como discípulos do grande mestre. Gente, quando você tiver um tempinho aí, vai lá e leia o contexto dessa história. Gente, é uma história muito linda. Pedro estava viajando, né, pelas cidades, fazendo a boa obra que o Senhor Jesus havia ensinado para ele, né? Curava os enfermos. Um senhor chamado Enéas, havia 8 anos ele estava acamado. Já pensou, gente? 8 anos acamado. E Pedro chegou ali e muito piedosamente, muito amorosamente, orou por Enéas e ele foi curado, né? E aí, mais adiante, ele chegou em outra cidade e sabe o que havia acontecido? Dorcas, né, a Tabita, havia morrido, né? E as pessoas estavam ali muito tristes, chorando, as viúvas, né? Por quê? Porque Tabita fazia um trabalho muito jóia, além de levar, né, a palavra de Deus, né, o evangelho de Jesus Cristo, aquelas pessoas. Dorcas, ela fazia um trabalho, assim, um voluntariado muito jóia, né? Ela era costureira e ela costurava roupas para aquelas pessoas que necessitavam, né? Então, as viúvas ali estavam muito tristes, chorando, porque ela havia morrido. E Pedro foi ali, orou e ela ressuscitou. Olha o que Deus faz na vida do servo
que se dispõe a obedecer o ide de Jesus. Preste bem atenção. Então vamos lá para a segunda questão. O que estes versículos me ensinam sobre mim mesma? Nesses dias que estamos passando, mais do que nunca é imprescindível levar o amor de Jesus às pessoas necessitadas. Contudo, necessita ser um amor palpável. Cestas básicas, roupas, calçados, remédio, o que a pessoa necessita com urgência. E eu olho para mim e vejo o quanto Deus tem me dado. Por que não ajudar? Devo me atentar às pessoas com necessidades e ajudar com amor. Ajudar a igreja quando necessita dos meus talentos. Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, né? E eu gosto muito da minha comida. Não sei se as pessoas que já comeram gostam assim como eu gosto. E sempre que a igreja solicita o meu auxílio assim nessa questão de cozinhar, eu sempre vou de braços abertos. E é muito bom a gente servir a Deus assim na casa do Senhor com amor e dedicação. Então, se você tem um talento, né, se você sabe cozinhar, se você sabe costurar como Dorcas, né, se você sabe fazer um crochê, se você sabe fazer um bolo, entendeu? Ofereça isso com carinho, com amor, às pessoas que estão necessitando, quem está carecendo de você ali com urgência. Faça isso com amor, né? Como Pedro fez, como Dorcas fez, né? Então, eu trago isso para mim, né? Eu devo ajudar, por quê? Porque Deus tem me dado, né? Deus tem me dado meu emprego, Deus tem me dado saúde, eu estou trabalhando, eu estou recebendo meu salário, então eu devo ajudar as pessoas que estão carecendo de mim, né? Então que você também possa ter o coração aberto para ajudar na igreja, ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Abra os olhos, gente. Tenha visão além do alcance, porque tem muita gente necessitando de nós nesses dias que nós estamos passando. Então procure auxiliar as pessoas. A terceira questão há nestes versículos uma ordem para eu obedecer? O contexto de toda essa história me convoca a ser discípula de Jesus. O que é ser discípula? O que Pedro e Dorcas estavam fazendo por onde eles passavam? Que história linda! Eu quero ser assim. Então, gente, se você for lá no texto e ler ali todo o contexto da história, você vai ver que coisa maravilhosa, que história linda, né? Que Pedro fez, que Dorcas fez e foram reconhecidas, as pessoas amavam, as pessoas que se achegavam a eles, né? Criam logo em Jesus Cristo, porque eles davam exemplo de amor e piedade, assim como Jesus fez, né? Então, traga isso para você, tá bom? Quarta questão. Há nestes versículos alguma promessa da qual eu possa tomar posse? Fica evidente a promessa de Deus em toda a narrativa. Veja como Pedro e Dorcas eram bem-aventurados. Pedro orava e os enfermos eram curados. Orou por Tabita e ressuscitou-a. Já pensou, gente? Que maravilha, o que Deus fez na vida desses dois servos, né? Eles eram tão bem-aventurados, né? Que por onde Pedro passava, as pessoas reconheciam quem era Jesus. E não só isso, as pessoas eram curadas das suas enfermidades, né? Dorcas morreu e Pedro, com uma oração, usado pelo poder de Deus, ele ressuscitou Dorcas, né? Quantas vidas foram libertas e salvas através de Pedro e Dorcas? E quantas vidas eu e você pode libertar e salvar pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de nós? Reflita isso. Quinta questão. O que este versículo me ensina sobre o mal? Pensa aí. Peco quando
negligencio o ide de Jesus. Quando leio essa palavra tão impactante e não faço nada, isso é dar lugar ao diabo. Então, gente, já pensou nós lermos esse texto assim que é tão impactante para nós, né? E vermos como Deus usou aquelas duas vidas, né? Quantas vidas foram libertas e salvas através de Pedro e Dorcas, né? E aí a gente lê um texto desse, entra aqui, sai aqui. Já pensou? Vamos pedir para o Senhor mudar as nossas atitudes, colocar no nosso coração o desejo de ser obediente, né? De levar realmente o ide de Jesus, levar para essas pessoas que estão carecendo de nós. Nesses dias tem muitas pessoas carecendo de nós, gente. Tá? Ore por as pessoas, ligue, né? Faça uma chamada de vídeo aí, gente. Meu Deus, eu tinha uma dificuldade tão grande de fazer isso. E hoje está sendo tão bom. Eu tenho falado com tantos amigos que há muito eu não falava, entendeu? E oro, e leio a palavra, e isso tem sido muito bom, isso tem enchido o meu coração de alegria. Porque nesses dias eu estou sozinha, vivo sozinha aqui, eu e Deus, né? E Deus tem me usado para isso, para falar aos meus amigos, falar aos meus irmãos, e isso tem sido muito bom. Então que você também se coloque aí na brecha para fazer isso, tá? Que essa palavra impacte o seu coração também, assim como impactou o meu. Deus te abençoe. Fique na paz.